Meus amigos, o Enem está mais uma vez aí com as suas surpresas e seus dramas. E agora, eu nem ia falar sobre esse caso, que até mesmo porque meu foco acaba sendo linguagens e redação, mas aí o aluno pediu para eu falar sobre essa situação, é, sobre os fatos. Vocês, né, que estão acompanhando aí já devem estar cientes, não vou me deter nos fatos. É, mas é interessante a gente fazer algumas reflexões sobre esse contexto em que a gente está inserido, né? De mercado, enfim, do Enem, educação, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Mercado de vestibular e concurso não é novidade. Então, instituições, né, grupos profissionais, né, que buscam, né, oferecer um serviço de qualidade, que vai levar as pessoas a atingir um determinado objetivo, sempre houve e sempre vai ter. Né? Então, ter um mercado educacional não é novidade e nem é para ser motivo de pânico, tá? É normal, tá bom? Claro que para muitos, né, o ideal é a educação pública gratuita de qualidade, mas a nossa realidade, né, é de liberdade e as pessoas vão se organizando e se associando da maneira como bem entendem, né? Alguns vão oferecer o serviço e outros vão ter lá à disposição para poder pagar, tá? Então, até aí, sem muito problema, né? Sendo que dentro desse contexto, sempre vai ter aqueles que vão vender atalhos, né? Então, nos anos 90, tinha muito professor que cantava música, tinha professor que fazia regrinha mnemônica com música, né? Com certeza vocês na aula de física, né, tinha a regra do sorvete e por aí vai. Então, sempre aqueles alunos que tinham mais dificuldade, né, recorriam a isso e também para os profissionais recorriam a certas estratégias para ver se, enfim, chamar a atenção e fazer funcionar a coisa, né, fazer o aluno pelo menos ali performar no vestibular e conseguir o resultado que ele quer, né? Então, aquela coisa do real aprendizado, um aprendizado significativo, aquilo que é romantizado e que é idealizado, né, pelos professores, pelos os estudiosos, né? Isso vai ficando por água abaixo, né? Então, basicamente, a educação ela vai seguindo, né, uma linha, né, de você ter uma produção meio que em série, né? E poucos ali, alguns têm realmente uma paixão por aprender, né? Então a maioria mesmo dos estudantes estudam porque estão obrigados. Essa é a verdade, né? Por mais que a gente entenda que estudar é sempre o melhor, aprender é sempre o melhor para o desenvolvimento de um ser humano, mas nem todo mundo ainda está com essa cabeça. Nem todo jovem, até mesmo adulto, tem maturidade para entender isso, né? E a vida vai sendo tocada dessa forma, né? Sendo que hoje a gente tem um contexto de marketing digital e, né, nos últimos aí, sei lá, a partir de 2010, 2009, veio muito essa figura dos gurus, né? Então, basicamente, a estratégia do guru é ser o tal do outsider, né? É o cara que tá ali, pessoa pacata, pessoa comum, pessoa ali que você olha ali na rua, você não dá nada por ele, mas ele tem uma grande história, né, de superação e dali ele tem um insight, tem uma coisa que salvou a vida dele que vai salvar a sua também. E isso é uma narrativa comum, né? Que é chamada de jornada do herói, é a narrativa comum dentro do marketing. Então, principalmente no marketing que é feito na internet, que é o marketing chamado digital. Na verdade, só existe marketing, mas enfim, tem esse nome, né? Então o que serviu para essa pessoa serve para você também. Eu vou vender isso por um preço que deveria ser muito mais caro, mas eu estou vendendo mais barato porque o meu objetivo é democratizar a,
o acesso, eu quero quebrar o sistema, né? Então, é muito esse discurso, né, de você quebrar o sistema. E essa pessoa, não vou falar o nome porque o cara já tá, o nome aí tá rodando aí, eu não quero também dar mais ibope para ele. Ele meio que vai polarizar, né? Ele já tá com essa narrativa polarizando, né, com outros grupos, né? No caso seriam os professores, no caso os professores de verdade, né? Que são influenciadores, hein? Muita gente grande e tudo, e que ele tá taxando, né, de professores bolsonaristas. Então meio que esse cara, né, bajula o ministro da Educação, né, diz que é a favor do Enem, que o Enem é tudo de bom, né? E meio que polariza, ele cria essa narrativa polarizando. Sendo que é uma estratégia tosca, né? Porque a gente percebe que não é uma estratégia, não é uma comunicação refinada, é uma comunicação meio tosca mesmo, sabe? Tipo, a pessoa tá vivendo um pouco fora da realidade, né? Então, é uma narrativa não mal feita, certo? E aí, outra questão, né, que ele também nessa defesa, né, ele vai dizer que não fez nada, que está com a consciência tranquila e blá blá blá, que não assinou termo de sigilo, que isso também não quer dizer nada, né? Por quê? Porque o fato de eu não assinar um termo de sigilo não quer dizer que eu não tenha ética, que eu não tenha um comportamento ético diante de uma determinada circunstância. Então aqui, no caso dele, ele se valeu de um acesso privilegiado à informação para vender, lucrar em cima. Então, tipo, você está criticando o sistema, né, que toma dinheiro das pessoas, mas ele mesmo está tomando o dinheiro das pessoas, né, de alguma forma, se valendo de uma informação privilegiada, né? Então, para todos os efeitos, tem uma questão ética bastante sensível, né? E a gente tem que levar em consideração isso, certo? E outras questões também, né? Que dentro desse discurso tosco, ele fala do algoritmo, né? Então, até achei estranho, tem um algoritmo que hackeia e tudo, nessa coisa meio... falando uma coisa meio mística, meio metafísica, enfim, o cara bota uma aura em cima do negócio. E basicamente o que é um algoritmo? É um conjunto de instruções finitos e bem definidos para resolver um problema ou tarefa. Tá? Isso aqui eu peguei da internet. Aí a pergunta é, né? Que código, que sistema é esse? Né? É um aplicativo? Enfim, não fica muito claro. E fica o questionamento. Se o código ou esse sistema fosse suficiente para a aprovação dos vestibulandos, não faria sentido nenhum ele ter acesso às questões, certo? Ou ele se utilizar dessas questões que ele teve acesso para vender o curso dele. Então, o que a gente deduz, né? Que simplesmente ele entrega as questões, né? Algumas caem e diz que é o tal do algoritmo, né? Porque, né, segundo ele fez uma tal da engenharia reversa. E aí ele vai lá no perfil dele, ele coloca questões que se parecem, blá blá blá. Mas, gente, teste padronizado é repetitivo, é repetição. Não, assim, o cara não inventou a pólvora, certo? Teste padronizado é repetitivo, existe um padrão. Então, se a gente olha aí 15 anos desse novo Enem, as questões elas têm uma engenharia, elas têm uma arquitetura, elas têm uma forma de organizar que é característico da própria banca, certo? Então, não tem nada de novidade nisso. Então, qualquer pessoa que se dispõe a fazer todas as provas do Enem, todas as questões, resolver todas as questões, ela vai entender ali o segredo, digamos assim. Ela vai pegar a manha, certo? Isso aí é acessível para qualquer pessoa que se dedica, né? Então, assim, gente,
Vamos ter atenção com isso, né? Com essas promessas fáceis. É uma situação delicada porque coloca em xeque todo um projeto político, pedagógico, né? Uma sistemática. Tem muita gente que critica o Enem. Eu, particularmente, eu acho o Enem muito engenhoso, né? Na sua concepção, né? Ele tem um refinamento. Eu acho que muita gente ainda não entendeu o Enem, porque eu acho que o Enem, a maneira como ele é pensado, ele vai além do que a gente entende que é um teste padrão, né? A gente tá muito, é mais fácil de entender o vestibular tradicional, né? Enfim, porque tem a TRI, então tem sistema de peso, né? Tem uma complexidade aí que, por ser humano, né? Para afegão médio não fica tão fácil de captar. Mas, de todo modo, eu acredito que acho que não vai cancelar Enem, porque é um desgaste muito grande. E, e eu acho que vai ficar nessas questões mesmo anuladas. Três ou até mais se aparecer alguma coisa e o próprio poder público vai investigar e vai, se ficar uma coisa flagrante, muito clara, muito escancarada, ele vai ter que punir essa pessoa. Então é isso, vamos ficar atento aí e o pessoal que tá nervoso aí, tá ansioso, não fiquem ansiosos nem nervosos, cuidem, né, da vida de vocês e bola pra frente, é isso aí. E estudem, né, para as próximas provas, enfim, sem estresse, que acredito que o fato de ter três questões anuladas de todo modo não afeta a equidade ou a, digamos assim, a lisura de maneira em geral do certame. É isso. Valeu.